Gênesis 13 diz assim: Abraão e Ló separam-se. Quem era Abraão e Ló? Parentes, amigos, eram familiares, tudo isso, igreja. Ele era muito próximo um do outro. Abraão era o tio, né? Ló o sobrinho. E quando eles saíram do Egito, eles saíram unidos, ou seja, saíram do mundo juntos. O sobrinho ali, ó, lado a lado com o tio. O tio representava ali praticamente o conselheiro, representava um pai, era a boca de Deus na vida de Ló. Enquanto Ló estava seguindo os conselhos de Deus através de Abraão, Ló ele prosperava, e prosperou muito, muito mesmo. Era muito rico, tanto ele como o tio. Só que o ser humano, ele, durante a caminhada, ele adquire para a sua vida alguns conflitos. E esses conflitos, igreja, se a gente não controlar eles acabam tirando da nossa vida coisas importantes, né? Pessoas importantes. Os conflitos, eles podem vir ou surgir de qualquer lugar, qualquer lado. E esses conflitos, eles nasceram no meio daqueles que trabalhavam para Ló e trabalhavam também para Abraão, como diz a palavra aqui, ó. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem junto. Como que uma terra tão grande não pode sustentar duas famílias, igreja? Você vê que eles eram muito ricos, tinham gados, tinham posses, ouro, prata, Abrão, e a Bíblia diz que a terra não podia sustentá-los, ou seja, o lugar que eles estavam se tornou pequeno demais para manter os dois. Quando que um lugar, um ambiente se torna pequeno demais para duas pessoas? Quando estas duas pessoas têm pensamentos e objetivos diferentes. Abrão, ele tinha uma direção de Deus na vida dele. Ele tinha sonhos, tinha projetos e sonhos, assim também como Ló. Só que Ló prosperou por causa do Deus que estava na vida de Abraão. Só que quando a riqueza ela se torna grande, as pessoas muitas vezes começam a se esquecer da fonte, de como que aconteceu na vida dela aquele testemunho. Eu tenho observado nessa obra que tem pessoas, por exemplo, que chegaram aqui, igreja, no fundo do poço. Chegaram aqui, não tinha nada,
chegaram aqui, elas nem sonhavam porque tinham medo de sonhar. Você sabia que tem gente que tem medo de sonhar? Às vezes duas pessoas estão andando numa rua e fala, aí vem uma placa numa casa bonita de vez, e a outra fala, olha, o meu sonho é comprar uma casa igual essa aí. Aí o outro fala assim, você está sonhando demais, você está sonhando muito alto, volta para a realidade. Ou então o outro fala assim, está vendendo, por que você não compra? Aí o outro fala assim, responde, não, que isso é muita coisa para mim. Mas não pode sonhar não? Não pode almejar não? Ainda que eu não tenha condição, eu tenho um direito de sonhar. Mas tem gente que tem medo até de sonhar. Sabia disso? Então Abrão e Ló, eles tinham sonhos. Ló também tinha sonhos. Mas aí ele observou que aquele ambiente ficou pequeno demais para ele. Ele queria algo que não podia suprir ali naquele lugar. E aí começou a gerar as contendas, né? A contenda entre os funcionários de Ló, de Abrão, porque cada um queria ser melhor do que o outro. É claro que os funcionários e os descendentes, os subordinados, eles olhavam cada um para o seu quê? Para o seu líder. E quando eles perceberam ali que Ló tinha as suas ambições, né? E ali tinha as suas convicções, eles também começaram o quê? A impor suas convicções. E tinha muita discórdia ali no meio daquela família. A família começou a brigar, gente. Aquela família que era unida, aquela família que havia acordo, concordância, os conflitos que não foram resolvidos, começou a imperar. Por isso que eu falei no começo da mensagem, que os conflitos eles virão. Todos nós, em algum momento, já enfrentaremos conflitos, mas nós temos que vencê-los, nós temos que impor a palavra, a direção, aquilo que é verdadeiro. Nós temos que resolver o conflito, não é deixando ali no canto. Porque se a gente deixa no canto, é como se estivesse ali alimentando uma serpente. Em algum momento aquele conflito, ele pode se tornar em algo maior, e aí a pessoa não consegue mais controlar. A Bíblia diz que no versículo 6, a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, e de sorte que não podia habitar em um na companhia do outro. Houve contendas, olha aí, igreja, entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Houve o quê? Contendas. Você vê que o conflito mal resolvido, ele vai gerando o quê? Contendas. O conflito é natural, conflito de ideias, de pensamentos, né? De posições. Então é natural essa troca de opiniões, de posição. Olha, houve um conflito ali, né? Uma troca de ideias. Mas aí a contenda já é algo mais grave. A contenda vai gerar mágoa, vai gerar ódio e até mesmo a vingança. É o que nós temos visto aí. E tudo começa com algo tão simples que muitas vezes a gente vai deixando no canto, de lado. Então o problema se agravou tanto porque havia contenda ali entre
os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Abrão chegou assim para o sobrinho dele: ó, o negócio é o seguinte, Ló, porque olha o que está acontecendo aí na nossa casa, olha o que está acontecendo aí no meio dos nossos funcionários. Daqui a pouco essa contenda pode chegar entre nós dois. Então, para não haver contenda entre mim e ti, e entre os nossos pastores, nós vamos tomar uma decisão. E aí eles falaram assim, ó: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Naquele momento, igreja, aos olhos humanos, a melhor coisa para resolver o problema era o quê? Era separar, cada um para o seu lado, cada um com suas ideias, cada um com seus propósitos, cada um com os seus sonhos. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. É mais fácil assim. Mas resolve por um breve tempo, sabia? Por um breve tempo. A questão de separação não é propósito de Deus, não. Tanto é que a palavra diz que é bom e agradável ao Senhor que os irmãos vivam em harmonia. Se você observar, hoje a separação está em tudo quanto é lugar. Tem separação de igrejas, tem ou não tem? Tem pessoas que é de uma determinada igreja que não fala com outra. Não, você, aquela ali é de outra denominação. Eu não falo não com esse pessoal aí. Ou seja, separação. Será que isso é de Deus? Não, mas é mais fácil assim, para não haver conflito, para não haver contenda. Olha, porque eles têm uma opinião, eu tenho outra. É mais fácil assim. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus não nos criou para vivermos isolados, e o mundo tem isolado as pessoas, igreja. O mundo tem separado as pessoas, porque é mais fácil, né? É mais rápido, é uma opção gerada pelo mundo, não pela palavra de Deus. Você vê que quem tomou essa decisão aqui foi quem? Foi os homens. Foi os homens. E os homens, eles erram em suas decisões. E Abraão falou: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, né? Só tinha dois lados. Tinha um lado, igreja, que tinha duas cidades, chamada Sodoma e Gomorra. Você já deve ter ouvido falar dessas cidades. A história dessas cidades é terrível. São cidades que Deus condenou e destruiu, fez justiça à base de fogo. Ou seja, desceu fogo, enxofre do céu, e por conta da perversidade que havia nessa cidade. E um dos lados era exatamente aonde estava essa cidade, Só que essa cidade, Sodoma e Gomorra, era uma cidade muito rica, era uma cidade bem construída, com prédios, ou seja, castelos. Era uma cidade onde as estruturas chamavam atenção, e não somente a cidade, mas também em volta da cidade, que era conhecido como as Campinas, era conhecido como as Campinas, ou seja, um vale que parecia mais o Jardim do Éden.
tinha um rio serpenteando ali no meio da mata. Sabe aquela terra que produz tudo, fértil, com várias plantações, agricultura, tudo prosperando? Era essas campinas em volta da cidade de Sodoma e Gomorra. E o outro lado era deserto. Naturalmente, aos olhos do homem, qual que é o melhor? O melhor é ali, nas campinas. O melhor, olha lá, aquela cidade bem estruturada. Eu tenho condições, logo eu vou comprar uma casa lá dentro daquela cidade. É o que as pessoas almejam, a grande maioria, mas elas não percebem que muitas vezes a direção de Deus não está ali, não está ali. E quando elas se tornam um pouco mais capazes, elas começam a tomar decisões que outrora elas não tomariam. Não, agora eu posso, agora eu vou para lá, eu posso tomar essa decisão. Só que toda decisão na vida do homem, do ser humano, tem as consequências. Então Abraão falou: olha, você decide, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda bem regada, ou seja, bem arejada, terra fértil, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, ou seja, como o jardim do Éden. Ou seja, o lugar era tão bonito que parecia um jardim do Éden, o jardim do Senhor. Encheu os olhos de Ló, encheu os olhos de Ló, a terra do Egito, como vai para Zoar. Então, hoje em dia, as pessoas são muito atraídas pela aparência, por aquilo que vê. O mundo tem muito atrativo, para seduzir as pessoas, e muitas facilidades, e muitos não atentam para isso, igreja. Não percebem que até aonde ela chegou foi Deus que ajudou ela a se conduzir, foi Deus que deu força para ela. Mas aí ela ganhou força, ganhou condição, e começa a tomar decisões precipitadas. Infelizmente, o ser humano, enquanto ele estiver ali precisando, enquanto ele estiver ali enfrentando lutas, ele vai buscar uma direção de Deus, uma palavra, vai buscar um conselho. Mas quando ele se sente fortalecido, cheio de condição, ele começa a tomar decisões sem antes consultar o Senhor. E aí que mora o perigo, igreja. Porque em tudo, em todas as nossas decisões, nós temos que buscar a direção do Senhor. Às vezes a gente acha que aquela direção é melhor para nós, mas quem sabe o que é melhor para nós é Deus. É Deus. Deus conhece, igreja, o futuro de todas as coisas. Ele conhece o que vai acontecer. Então, quando Ele orienta uma pessoa: olha, você tem que ir por aqui. Meu Senhor, mas por aí é difícil. É por ali que eu vou te guiar. Ou seja, é por aquele caminho que eu vou te conduzir, que eu vou cuidar de você. É muito melhor você estar no deserto e ser cuidado, ter a presença do Senhor, do que você estar nas campinas, do Jordão, e desprezado por Deus, porque ele não está naquela direção. Mas Ló, ele não quis saber. Quando ele viu a oportunidade, ele falou: olha, eu vou para cá, eu estou vendo que ali é o melhor lugar. Olha, a melhor decisão foi essa, foi se separar, cada um para o seu lado, e aí eu vou para cá, porque ali eu vou me dar bem. Ali eu vou me dar bem. Só que era tudo aparência. Ele não sabia que daqui a pouco tempo o Senhor destruiria aquela cidade, e tudo que fosse investido ali também seria o que? Destruído. Às vezes a gente não pensa sobre isso. Olha, será que se eu investir aqui,
será que isso aí vai se manter ou vai ser destruído? Quem é que pode saber a respeito disso? Deus, igreja. Deus sabe exatamente aonde você pode investir a sua vida e você colher frutos. Mas se a gente não buscar a direção dele, a gente está perdido. A gente pode perder todo o nosso investimento, igreja. Pois a palavra de Deus diz que se o homem edificar, aliás, se Deus não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Tem que ter a direção em tudo. Amém, igreja? E aí ele tomou a decisão: eu vou para lá, né? Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Aos olhos da sociedade, igreja, foi a melhor decisão. Aos olhos de muitos funcionários: olha, Ló, você tomou a melhor decisão, rapaz. Olha, arrebentou, hein? Olha, agora nós vamos passar na frente de Abraão. Nós vamos ser tão ricos. Nós vamos comprar essa cidade aí, ó, logo logo. Ou seja, sonhos sem a direção de Deus não tem como se realizar. Então, igreja, às vezes a gente olha para a nossa vida simples, né? Uma vida difícil, muitas vezes enfrentando lutas, enfrentando tempestades, mas Jesus está no barco, Jesus está na direção. Às vezes você chega aqui cansado: olha, hoje foi um dia difícil, o inimigo se levantou de todos os lados, mas eu estou sendo conduzido por Deus. Olha, hoje eu me feri, me machuquei, mas Deus está curando, está cicatrizando as feridas, está cuidando ali em todo o tempo. Mas sozinho, igreja, se alguém se machuca, se alguém se fere, quem vai cuidar, né? Então Ló, quando ele tomou aquela decisão: eu vou para lá, eu vou para a direita, né? Eu vou para Campinas Verde. Ele estava falando: não, agora eu não preciso mais de ninguém. E na verdade todos nós precisamos, todos nós. Ninguém vive sozinho, sabia? Ninguém vive, todos nós precisamos de alguém. Tem pessoas aí que talvez não tenha parente, familiar nenhum. Acontece. Eu já conheci pessoas assim que não tinha ninguém, parentes, familiares, mas nem por isso ela pode falar: olha, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Não, todos nós dependemos de pessoas, né? E dependemos principalmente de Deus. De Deus. Então o mundo, ele cria uma falsa vaidade e engana muitas pessoas que acham que não precisam buscar a Deus. E na verdade todos nós precisamos buscar essa direção de como agir em meio aos conflitos, de como agir em meio às contendas, aos problemas do dia a dia, para que coisas como essa não aconteçam. É muito mais fácil cada um seguir um caminho, né? É muito mais fácil a pessoa virar as costas para o outro: olha, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. É muito mais fácil. Mas será que resolve, né? Será que Deus não tem os meios dele para resolver os conflitos da vida de alguém? Com certeza, igreja, com certeza ele tem os meios. Mas aí alguém consultou a ele, por isso estava dando errado. E aí ele foi para uma terra, para uma cidade aonde Deus estava de planos para destruir aquela cidade. Só que ele não sabia dos planos de Deus, porque não perguntou, né? Ele não perguntou dos planos de Deus. E às vezes as coisas dão errado na nossa vida, porque a gente só está ali preocupado com os nossos planos. E os planos de Deus para a nossa vida, né? E os planos de Deus para a nossa família, para a nossa história. É nisto que nós devemos se concentrar. E aí ele olhou para as Campinas Verdes e foi. E habitou Abrão, aliás, partiu para o Oriente, separando-se um do outro.
habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até o que? Sodoma. A princípio ele começou a armar a tenda só nas campinas, mas aí cada dia ele se aproximava mais da onde? De Sodoma. Sodoma era a cidade pervertida, ele não sabia. Ele iria perder ali toda a família, ou seja, por uma decisão, sem a direção do Senhor. Mais tarde, aquela cidade que seria destruída, ou seja, e ele iria perder tudo que investiu ali. Só que ele não sabia, porque ele não perguntou a direção de Deus. Ele não perguntou se Deus aprovaria aquela direção, se era isso realmente que Deus queria para a vida dele. E hoje as pessoas não são felizes por causa exatamente disso aí, porque não pergunta para Deus: meu Deus, o que eu faço para ser feliz? Aonde o Senhor quer que eu venha chegar? Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Qual direção que eu tenho que ir? Não, eu tenho condição, eu tenho livre-arbítrio, então eu já vou tomando as minhas decisões, mas aí também vem as consequências. E quando as consequências vêm, aí a pessoa: meu Deus, está acontecendo isso. Mas você não pediu a minha direção. Tem coisas que poderiam ser evitadas. E se Deus nos trouxe até aqui hoje, é porque Ele quer evitar esses resultados negativos na nossa vida. Se você está enfrentando conflitos ou algum tipo de contenda, busque em Deus a direção para resolver esses conflitos. Não haja com a força do braço, não haja com a experiência humana, porque a experiência humana não te trouxe até aqui. Quem te trouxe até aqui foi o Espírito de Deus. Amém, igreja? E aí, para a gente encerrar, diz assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Contra quem? Contra o Senhor. Ou seja, você acha que Deus quer que nós venhamos a andar na direção de pessoas más? Claro que não. Como que alguém vai ser feliz indo na direção de pessoas más? Não. Se nós queremos ser felizes, Deus conhece o caminho e os meios para nos trazer a felicidade. E é por isso que nós temos que estar sempre aqui, porque quando estamos na casa do Senhor, Ele nos dá a instrução que precisamos para alcançar os bons resultados. Amém, igreja? Abraão foi para o outro lado, deserto, e a Bíblia diz que ali Deus fez o que? Deus transformou aquele deserto na terra que manda leite e mel, porque era a direção que Deus queria edificar a família, não era em Sodoma. Ou seja, às vezes as coisas não dão certo para você porque está na direção errada, igreja, mas ainda tem jeito, tem chance, tem um retorno no meio do caminho. Olha, está dando tudo errado, então eu estou na direção errada. Se eu sirvo a Deus, né? Se eu sou servo de Deus, está dando tudo errado, eu estou indo na direção errada. Então eu tenho que voltar para a direção correta, para que Deus continue a nos abençoar. Amém, igreja? Para que a minha vida continue a dar frutos, para que eu continue a colher os testemunhos e glorificar o nome de Deus. Quem entendeu a palavra de Deus? Então guarda no seu coração, e se existe muito conflito, muita contenda, observe a direção, observe e veja se realmente é a vontade de Deus que você esteja naquela direção. Amém? Quem entendeu? Glorifica bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus.